Ei, mais observa. Esse circuito latino. Esse daí é pra tirar da cadeira. Quem não dançar, não. Com que então, muito boa tarde, bom domingo, pessoal. Boa tarde. Hoje estou aqui com a Helena Moraes. Helena Moraes, hoje vamos falar sobre o colonialismo, ok? Michel, Sebastião, hoje vamos falar sobre o colonialismo. Espero que tenham visto o meu flyer que passou nos últimos dias, ok? Então hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar o quanto as pessoas realmente sabem sobre a sua história, sobre a colonização de Portugal nas suas 5 colónias. Vamos falar de Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé, Angola e Moçambique. Ok? Vamos falar sobre isso. A Helena está aqui, vai-me ajudar a debater esse assunto, vamos conversar um bocadinho e vamos ver até que ponto é que nós realmente sabemos e conhecemos a realidade que se passa nos nossos países, até que ponto realmente nós conhecemos a nossa história. Ok? Eu lembro-me, eu tive uma conversa, neste caso, a origem deste tema foi de uma conversa que eu tive com a Helena, há mais ou menos 3 semanas atrás, que estávamos a falar sobre a nossa história, como nós nos identificamos, ou como nós nos vemos hoje em dia na nossa sociedade. Espero que estejam a ouvir. Na nossa sociedade. Eu na escola nunca aprendi... Aprendemos o colonialismo, aprendemos exatamente com os descobrimentos e etc, mas digo-me exatamente que Portugal encontrou a África, encontrou os países que colonizou, mas nunca falamos profundamente relativamente a isso. Eu tenho aqui umas coisinhas que eu escrevi. Porque é que nós não aprendemos na escola que existiu trabalho escravo durante a colonização portuguesa nas suas colónias até 1974? Porque é que não se fala das violações contra o nosso povo que foi colonizado, ao povo Palop? Obrigaram-nos a despir da nossa cultura, mudaram os nossos nomes, obrigaram-nos a alisar o nosso cabelo, a anular a nossa língua, e este foi um dos fenómenos mais violentos da nossa história. Mas por que é que não se fala desse tipo de coisas? Não é? Isso foi basicamente este tema vai ser basicamente baseado nesta introdução, entre aspas, certo? Porque é que não se fala ou não se dá na escola exatamente as atitudes violentas que o Portugal exatamente exerceu nas nossas colónias. Correto, Helena? Exatamente. E só para notar, eu saí de Portugal com 9 anos. Sim. E só fiz o 4º ano em Portugal. Portanto, a minha ideia da história portuguesa é mesmo sobre os heróis, tipo Vasco da Gama. Mais perto, desculpa. Sim. Tipo Vasco da Gama. E quando eles contavam essas histórias, eu também sentia, nós somos tão poderosos, tenho tanto orgulho de Portugal, não sei o quê, não sabendo que essa parte não me incluía a mim. Exatamente. E o que incluía é que eu era a pessoa inferior em isso tudo. E eu acho que há muita gente que acredita ou pensa que os países colonizadores, tipo Portugal, não têm a responsabilidade de falar isso, sobre o que fizeram os países palopes. Eu acho que eles têm muita responsabilidade, porque Portugal, para já, foi o primeiro país europeu a ir para a África e fazer o que fez, né? Exatamente. E também foi o último a sair de lá. Sendo em 1999, eles foram para a África, foram para a China, foram para a Índia e saíram de Macau em 1999. De 20 anos atrás, né? E uma coisa que eu também descobri ao longo desta pesquisa, Portugal foi o único país colonizador que foi obrigado a dar independência através de guerra, ok? Portugal só deixou as suas colónias após uma guerra de mais de não sei quanto tempo, mas foram uns 5, 6 anos de guerra. Acho que foi muito mais do que isso, sim. Porque a guerra começou para ali... em 1900... foi muito mais que isso. 56. Sim, 1956, sim, foi muito mais que isso. Em 1974. Em 75, exatamente. Angola e Moçambique acho que foram os últimos países colonizados a terem a sua independência. Obviamente, porque são das colónias todas, não desvalorizando as outras, das colónias todos os países que têm mais riquezas naturais.
por essa razão, obviamente, é que os portugueses só saíram de lá debaixo de bala, podemos utilizar essa expressão, correto? Todos os outros colonizadores, por mais que tenham feito coisas erradas, houve uma transição, ok? Mas com Portugal não existiu essa transição, ok? Não existiu. Os portugueses só saíram exatamente através de guerra. Esse é um dos pontos do qual... E falando tipo na colonização inglesa e comparada com a portuguesa, pelo menos quando os ingleses foram lá, eles pelo menos, quer dizer, não estou a dizer que fizeram nada de melhor, exato. Mas eles recordaram, tipo, escreveram publicações de como é que é a sociedade, vamos dizer, tipo Nigéria, antes deles colonizarem ou invadirem, escreveram como é que as pessoas se socializam, essas coisas assim. Agora, os portugueses fizeram muito pouco disso. Eles chegaram lá e quiseram impor a sua cultura e a sua presença, exatamente. E eu acho isso muito triste que a gente não tenha estudado isso na escola, porque, por exemplo, aqui em Londres, nós também temos tipo Black History Month. Sim. Que é uma coisa que eu não concordo inteiramente, porque não devia só ser um mês, porque devia, se somos todos... Exatamente, se somos todos a raça humana, como eles gostam todos de dizer, mesmo tratando-nos diferente, exatamente. Eu acho que devia ser sempre, né? Somos todos parte da raça humana, então a nossa história tem que ser dita... Exatamente, continuamente. Não tem que haver apenas um mês especial dedicado à história negra. O que nós queremos dizer é, se a nossa história é tão importante como a história dos brancos, porque é que a nossa história não... está nos nossos manuais escolares, ok? Se a nossa história está envolvida com a história de Portugal, por que é que Portugal não inclui a nossa verdadeira história, de como é que eles chegaram lá, de como é que eles roubaram as nossas terras, as nossas riquezas naturais, e por que meios é que eles usaram? Esse tipo de coisa, se esse tipo de coisas estivesse nos nossos manuais, eu acredito que a mentalidade de muitos negros e principalmente de muitos brancos iria mudar. Iria ser muito diferente, porque tu não ias te ver como a raça inferior. Por exemplo, uma criança indo na escola e estás a estudar sobre a raça europeia e os sítios onde eles foram, as coisas que eles conquistaram e que nós fomos submissivos e essas coisas assim, tu começas a ver, então eles são melhor do que nós. E eles também que ficam a pensar, nós somos melhor do que eles. E continuam esse pensamento com até serem adultos, né? Para sempre. E é isso que se vê agora. Há uma negação. Da maneira que nos tratam na rua, ou as polícias com os negros, né? Exatamente. Têm sempre aquela ideia que são melhores, não sabendo que eles não chegaram lá e conseguiram conquistar assim. Não. Demorou muito tempo. Os portugueses chegaram no século XV e só no século XX é que conseguiram mesmo conquistar o que eles tinham em mente. Exatamente. Então, eu acho que, falando sim no que eles fizeram contra nós, também é muito importante falar sobre a resistência e os reinos que nós tínhamos já impostos em Angola ou em Moçambique e outros sítios, porque nós não ficamos lá tipo a esperar, vem cá e roubam tudo, podem nos bater, não há problema. Sabes o que é que o Kanye West disse? Que há 40 anos, 400 anos de escravatura e deixaram acontecer isso. Vê-se logo que ele não estudou. Sim, exatamente. Se tu sentasses e visses quanta gente é que lutou contra isso, exatamente. Quantas pessoas foram mortas? Exato. Okay? Oh my God. Quantas pessoas foram mortas? Eu tenho aqui algumas coisas que eu escrevi no meu telefone. Infelizmente, nós fomos considerados, e provavelmente é verdade, os portugueses classificávamos como indígenas. Yes. Ok? Sim. Exatamente. Nós, os indígenas, nós tínhamos o nosso próprio isolamento. Nós temos a nossa própria cultura. Não é isolamento, mas nós tínhamos a nossa própria vida, ok? O nosso próprio cultivo, o nosso próprio sistema, podemos assim dizer. Com isso, ou com a colonização trouxe novos costumes e, consequentemente, descaracterizou a nossa cultura.
ok? E nós perdemos a natureza, neste caso a natureza, como a nossa essência como nós conhecíamos no princípio, ok? Nós fomos utilizados para a escravidão e ou quer dizer, para o cultivo e para alguns postos, mas obviamente os postos também que nós exercíamos eram sempre, por mais que nós tivéssemos estudos, os nossos postos seriam sempre, não abaixo, mas podíamos fazer o mesmo tipo de trabalho, mas éramos sempre pagos ou um terço menos ou um quarto, não um quarto menos, um quarto ou um terço do mesmo salário na mesma posição que um branco. Olha, falando nisso, tem uma coisa, em Moçambique, sim. Os portugueses, o governo português mandava-nos trabalhar, por exemplo, no sul da África, porque Moçambique e Sul da África são vizinhos, né? Exatamente. Eles mandavam eles ir trabalhar lá e o governo de Sul da África pagavam os portugueses em ouro e os moçambicanos recebiam só 3 shillings, que é tipo 0.030 dólares agora, né? Exatamente. Mas basicamente nada. Naquela altura não era nada, obviamente. É a mesma coisa. Exatamente. Basicamente eles usavam-nos como mão de obra, mas é mão de obra escrava, porque por mais que eles diziam que tinham contratos e que nós concordávamos, não é que nós éramos obrigados a concordar. Não tínhamos outra opção, porque se nós não concordássemos, nós éramos mortos. Exatamente. É tão simples quanto isso. Exatamente. Falando nisso, tipo, em 1940, o Henrique Galvão fez uma lei e disse que só os mortos é que não podiam trabalhar, fazer trabalho forçado. Sim. Estás a ver? Exatamente. Exatamente. Nós fomos obrigados a fazer, principalmente se nós estivéssemos numa posição em que nós não aceitássemos as condições do branco, ou neste caso do colonizador, nós éramos castigados. E um dos castigos era nos mandar para trabalhos pesados. Para construir. Como é que se chamava aquilo? Palmaditas, que era tipo tipo uma colher de pau, né? Sim. Mas, por exemplo, imaginas a colher de pau e tinha uma parte tinha aqui, buracos. E é bem pesada e batiam-te na mão com aquilo com tanta força. Na mão e partias-te os membros. Estás a ver? Exatamente. Exatamente. Há gente que tipo o nariz ficava entrado ou desaparecia completamente, tipo comeram o nariz. Sim. Essas imagens que tu vês porque foram eles que tipo massacraram as pessoas porque não faziam o que queriam. É triste mesmo. Eles também com isso tudo, uma das coisas que os portugueses também, um dos seus, como é que eu ia dizer, um dos seus objetivos, obviamente, era separar a população, era desvincular a nossa cultura, origens, língua, costumes e tudo mais. Então eles separaram-nos entre indígenas, como eu já disse, e assimilados. Yes. Assimilados são os assimilados a branco. Yeah. Mas para seres assimilado a branco, nós tínhamos que passar por um processo, ok? Exato. Neste caso, as condições para o negro ser, ou para o indígena ser um assimilado a branco, era ter a escolaridade mínima, na altura era a 4ª classe, que muitos de nós não tínhamos acesso, naquela altura já não tínhamos acesso, e não praticar qualquer tipo de rituais tradicionais ou falar ou falar a nossa língua tradicional, ok? Tinha que ter testemunhas. 4 pessoas. Exatamente, tinha que haver testemunhas. As testemunhas tinham que confirmar e afirmar que sim, que esta pessoa já não praticava os seus costumes na cultura, ou comia a sua comida, comia a comida tradicional, ou falava a língua tradicional, para poder realmente receber a caderneta, não tem problema, receber uma caderneta a dizer que sim, que esta pessoa estava apta a ser considerada assimilada a branco. Então, basicamente, quem não tinha escolaridade obrigatória, quem não tinha a 4ª classe, que muitos dos cotas não tinham a 4ª classe, nem sequer tinham a possibilidade de ter essa carteira. Então, o que acontecia? Muitas vezes, os filhos já eram separados dos pais, porque já eram criados de uma maneira diferente, obviamente, já criavam os seus filhos a não falar a língua tradicional e já tentavam, de todas as maneiras, pôr o filho numa escola para pelo menos fazer a 4ª classe e poder ter direito à carteira, neste caso, dos assimilados. Eu estou correto? Sim. Exatamente. E nem só isso, ainda tinham que pagar para ser assimilados, 20 escudos ou isso. E, tipo...
falando sobre isso, o que é que eu ia dizer mesmo? Agora saindo da cabeça. Ok. Eles tinham tipo uma propaganda, tipo os portugueses filmavam sempre os brancos e os pretos juntos, na praia juntos, a brincarem juntos, mas na realidade como não se não era nada houvesse um disso. apartheid como existia na África do Sul. Era exatamente igual, não podiam ir aos cinemas, aos restaurantes, ou tipo nas caminhonetes, vamos dizer uma caminhonete de 40 lugares, só tinha 5 lá atrás para os negros. Exatamente. E, por exemplo, se tu fosses vestida assim, com os panos ou alguma coisa tradicional, nem te deixavam entrar. Exatamente. Estás a ver? Portanto, é a mesma coisa que eu também acho que é um bocadinho relevante até hoje, que a teoria de nós sermos iguais, ou somos todos raça humana, ou eles não veem a raça, não é exatamente praticado, porque somos tratados exatamente diferente. Porque em Portugal, até hoje, se estiveres tipo, vamos dizer, foste no Pingo Doce ou alguma coisa, e deixaste cair azeitonas no chão, partiste, ok? Sou a preta burra. Exatamente. Porquê que tem de ser preta burra? Se calhar sou burra porque deixei cair, tudo bem. Exatamente. Mas porquê que estás a dizer preta burra, tipo, isso é que é o meu erro, ou ofender-me porque sou preta. Que é negra. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Portanto, ainda continua essa mentalidade, infelizmente, porque a gente não tem essa conversa. Em Portugal, eu não sei agora, se calhar, né? Mas muito raramente tem-se essa conversa de como somos tratados, e até a relação entre negros escuros e negros mais claros também é outra coisa. Exatamente. Tem privilégios diferentes. Porque eu estava a ler e tinha aqui algumas coisas sobre isso, mas estava a ler, não estava, vi naquele documentário que eles também diziam, no documentário que está no YouTube, que eles também diziam assim, eles ensinavam os negros assim, o Deus criou o preto e o branco. E o português criou o mulato. Ai, meu Deus. Sim. Sim. Exatamente. Isso, obviamente, o fruto da miscigenação. Sim. Eles queriam criar o que eles chamavam o Brasil Novo. Exatamente. A mistura de raças. Exatamente. E até falando nisso, aquela ideia do branqueamento da pele, porque eles queriam ser, os portugueses, claro, que foram para Portugal, queriam ser a raça superior, né? Sim. Dominante. Então o que eles faziam é impor o sangue deles. Por isso eles não tinham problema em tipo, ter filhos com negros. Por exemplo, eu acho que em outros sítios, tipo, os ingleses não queriam tocar ou coisas assim, ou só violavam as pessoas, né? Exato. Mas em Portugal eles não tinham esse problema, porque eles queriam mesmo criar uma raça que eles eram os dominantes. Então, exatamente. Portanto, não tinham problema de ter crianças mulatas e não sei o quê. E existe um termo que se diz o branqueamento da pele. Sim. E tem um quadro no Brasil que impõe mesmo essa ideia. Então, vês uma avó negra, escura, com a neta dela. Então, exatamente. Como a avó teve uma filha com um senhor branco. Exatamente. A filha dela agora é mulata, né? Sim. Então, por sua vez, essa filha depois teve outro senhor mulato e teve outra criança mais clara. Então, a ideia é que o branqueamento da pele é tirar a maldição do sangue negro. Exatamente. E era isso mesmo, tirar essa maldição. Tirar a nossa cultura e tirar tudo aquilo que supostamente é o que nos caracteriza. Ok? Por isso eu costumo dizer, nós não somos mais nem menos por seres mulato ou por seres de uma tonalidade mais escura, tipo eu, ou uma tonalidade mais escura, tipo a Helena, ok? Então nós temos que ter muito cuidado quando as pessoas dizem, que ficam parece que têm muito orgulho em ser de mulatos ou com uma cor mais clara, etc. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com esse tipo de sentimento e com esse tipo de separatismo, porque esse separatismo nos separa automaticamente dentro da nossa própria cultura ou dentro da nossa própria raça, se quiserem dizer assim. Acho que infelizmente isso é parte da nossa língua e a gente nem repara o que estamos a dizer, tipo rola da língua, né? Exatamente, automaticamente. Mas por sim. isso é que eu costumo dizer, rola, hoje em dia é muito rola, porque as pessoas não conhecem a sua história. É isso mesmo. E uma coisa que eu também escrevi aqui,
nós só podemos compreender o presente nos referindo ao passado e estudando de forma contínua. Quando qualquer um dos fenómenos complicados que se passam na nossa vida cotidiana nos deixa perplexos quando surgem problemas religiosos, políticos ou sociais, precisamos sempre nos lembrar que, embora esteja no presente, a sua causa e explicação encontra-se no passado. Exatamente, okay? Exatamente. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando... as pessoas dizem, hoje as pessoas, qualquer coisa é racismo, ou qualquer coisa eu não posso falar, ou qualquer coisa... Não, tu tens que conhecer a tua história para tu saber exatamente o que é certo e o que é errado, que algumas coisas são erradas. E se são erradas, não podemos e não devemos repeti-las. Yeah. Ok? Então as pessoas têm que ter noção disso. Isto é infelizmente, isto é um assunto que as pessoas não querem falar, as pessoas não querem tocar. Tem sempre muitos tabus e muitos preconceitos e problemas em falar deste tipo de coisa, em falar da colonização e do que é que os brancos fizeram, ou do que neste caso os portugueses, que é a parte que nos toca. Ok? As pessoas têm sempre muito problema em falar sobre essas coisas. E uma das eu não sei se viste, eu acho que eu não tive esse vídeo do YouTube. Um dos vídeos do YouTube, as pessoas estavam a perguntar a uma reportagem, uma brasileira estava a perguntar a alguns moços universitários, um grupo universitário de negros, o que é que eles achavam de Portugal. E é muito engraçado que os sentimentos foram vários, okay? Foram variados. Então tivemos desde o sentimento que Portugal é racista, Sim. Portugal é hipócrita, os portugueses fingem ser uma coisa que não são, desde o não, nós devemos o que somos hoje aos portugueses. Temos que dar graças a Deus que temos estudos, temos que dar graças ao português, ou ao colono, que temos estudos, que podemos vir para a terra deles e ter uma educação melhor e etc. Olha, então, pessoas universitárias, aquelas pessoas todas estavam ali a dar a sua opinião, são pessoas universitárias, mas é engraçado que a opinião vai de um extremo para o outro. Okay? No Twitter, mesmo nesse ponto, um rapaz disse o seguinte, ok? Acho que era negro, porque na foto dele era negro, mas também sabes, há pessoas que põem uma foto e são outra coisa na internet, podes ser o que tu quiseres. Mas ele disse que Angola deveria ser, ele é angolano também, acho, colonizada outra vez, sim, porque não foram bem colonizados. E serviços como os ingleses colonizaram os nigerianos, ou não sei o quê, colonizaram-nos bem. O que é que isso quer dizer? É quando as pessoas, mais uma vez volto a tocar, é quando as pessoas não conhecem a sua história. Porque o inglês fez uma transição com os nigerianos. Fez uma tradição com as suas colônias. O português não teve uma transição. O português foi expulso das suas colônias. Os portugueses não foram sequer, como é que se diz? Não era sequer concedidos aos portugueses continuarem nas suas colônias após a nossa independência. Se tivesse sido uma transição como os outros colonizadores fizeram, ok? Uma transição normal, olha, este é realmente, damos-vos razão, isto é o vosso país, então é o vosso país para governar, então vamos a uma transição e realmente dizemos o que é que nós fizemos com o vosso país e com as vossas riquezas nos últimos anos, já que estamos no vosso país há 500 anos e obviamente que se nós de um momento para o outro vamos embora, certo? Vocês vão ficar o quê? Vão ficar... Desculpa a expressão, mas vou ter que utilizar a expressão. Se tiverem crianças em casa, vamos ficar na merda. E foi exatamente o que aconteceu. Okay? Exatamente, eles pegaram na nossa identidade, tiraram a nossa identidade, tiraram tudo aquilo que nós sabíamos, nossos conhecimentos e etc, etc e tal. Ok? Criaram totalmente uma população... Eles foram para uma população independente e criaram uma população dependente deles. Ok? É isso que as pessoas têm que entender. Aqui nós não somos burros nenhuns. As pessoas que ficaram no país não eram burras nenhumas. Mas tu não podes, de um momento para o outro, vou-vos dar um exemplo. De um momento para o outro, tu não podes dar uma posição de diretor a uma pessoa que apenas só trabalhou como assistente de um dia para o outro. O que é que ele vai fazer como diretor de uma empresa? Como é que ele vai, por exemplo, a gerir mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas? Isso é uma coisa que ele nunca fez.
ok? Eles foram roados, os portugueses foram roados, porque eles não queriam aceitar a independência das suas colónias. Então, o que aconteceu? Eles foram roados e, consequentemente, todos os negócios que os portugueses tinham nas suas colónias foram levados para Portugal. Eles abandonaram as fábricas, abandonaram os seus funcionários, abandonaram as suas... quer dizer, suas não, porque as quintas ou a roça que eles tinham, olha Deus, a roça que eles tinham foi roubada dos negros que já viviam lá, ok? Abandonar, mas se nos últimos 100 anos, se nos últimos 200 anos, eu não tive nada a ver com a agricultura, como é que de um momento para o outro, o que é que eu vou fazer com esta roça? Sim, vamos recuperar o que é nosso. Ok, isto era dos meus anos passados, mas o que é que eu vou fazer com isto se eu nunca fiz isto antes? Exatamente. Então as pessoas têm que as pessoas não se perguntam e não procuram uma explicação para os nossos acontecimentos de hoje em dia. Nós, para essa explicação, nós temos que voltar ao passado para explicar exatamente o que é que está acontecendo neste momento nos nossos países. E é isso que está acontecendo nos países. Ok, muitas pessoas dizem, no tempo do colono é que era bom. Quando o colono estava aqui, tudo andava em ordem. Quando o colono estava aqui, as estradas estavam como deve ser. Quando o colono isto, colono aquilo. Não. Quando o colono estava a explorar-nos, estava tudo como deve ser. Mas o colono não quis sair. O colono não fez uma transição. O colono não tentou sequer... Exatamente. Não tentou sequer ensinar-nos a fazer uma transição, como eu já repeti e já estou a repetir novamente, da saída deles. Eles nem precisavam de sair de Angola. Nós poderíamos trabalhar em conjunto, mas eles têm que devolver o que é que era nosso. Ok? Porque eles sabem o que é que eles fizeram ali nas suas colónias. Mas obviamente que isso não aconteceu. Não. Inicialmente, quando Portugal foi para Angola no século XV, eles estavam a trabalhar bem em conjunto. Exatamente. Né? Faziam trocas de bens, de comidas, de panos e não sei o quê. Também faziam... Os angolanos também davam trocas de escravos, ok? Exato. Mas isso não era escravo da maneira que a gente conhece agora. Não estou a dizer que antigamente era melhor ou anything, ou alguma coisa desse género, mas... Por exemplo, um território e outro território, se estivessem em guerra, e eles capturavam certas pessoas, eles davam essas pessoas para trabalharem com os portugueses, né? Ou trabalharem para os portugueses. Mas depois eles ficaram goleiros, meu. Eles mesmo começaram a tirar as pessoas mesmo... que são parte, as pessoas civis mesmo, que já não são capturadas de cada um dos terrenos, e começaram a levar para sítios diferentes. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. E é assim que começou. E os portugueses foram os primeiros mesmo a trazer essa ideia de escravatura. Os ingleses nem pensavam nisso, os holandeses também nem pensavam nisso. É quando eles viram o que o português estava a fazer, exatamente, é que eles também decidiram, olha, que bela ideia. Exatamente. Vamos também para a África roubar os pretos, emprisionar os pretos e roubar o que é deles. E é o que eles estão a fazer até hoje. Desculpem, mas essa é a minha opinião pessoal apenas. E tipo, é assim, tipo, eles ainda há muita gente que diz, isto já aconteceu há tantos anos atrás, para que é que ainda estás a falar? Mas eles ainda estão a lucrar disso. E estamos a remover essas coisas. Tu não consegues ver, por exemplo, vamos falar de certas coisas que eles levaram que estão em certos museus, que não são coisas deles, e vêm pessoas de países diferentes, vai para Portugal, ou vai para a Inglaterra, ou vai para a Holanda, ou França, para ver estas coisas magníficas, que não são deles, que deviam voltar para os países onde foram roubadas. Onde é que estão as nossas reparações? Exatamente. Essa é a questão, onde é que estão as nossas reparações? Porque até hoje nós não temos reparações nenhumas. Porque tens que pensar, tipo, depois que eles nos deixaram, como disseste, e nós não sabemos exatamente o que é que vamos fazer, vêm diferentes movimentos para a luta de independência, tipo a UNITA, a MPLA, a FNLA, depois tinha mais 20 ou quantos são. Todo mundo à procura que tinha a certa ideia de que é que eles pensam que o mundo, o país devia ser, né? Todo mundo a lutar. 27 anos de guerra. Sim, os portugueses nem olharam, nem ajudaram, nem nada. Claro que não. Teve Cuba, China, mas eles nem... Estás a ver? Não, matem-se, já que não... é isso mesmo. Basicamente, a atitude dos nossos colonizadores, já que muita gente hoje até se considera assim... Vamos falar disso mais tarde. A atitude foi deles, já que vocês queriam a vossa independência, agora matem-se aí, esfaqueiem-se, morram.
Mas essa foi a atitude deles. Exatamente. Não queriam a vossa independência, agora fiquem e morram. Matem-se uns aos outros. Queriam a vossa independência, né? É isso mesmo. Religião, acho que é uma coisa muito importante. Exatamente. Que foi como eles conseguiram. Eles basearam, obviamente. O que fizeram. Sim, porque eu escrevi aqui eu tenho aqui algumas notas. Homens e mulheres africanos foram transformados em objetos e moedas de troca. Aprisionados nas suas próprias terras que lhes foram roubadas, passaram a pertencer a outras pessoas e que se puseram hostilmente no seu cargo. Neste caso, roubaram as nossas terras e ainda foram hostis conosco, deixando assim de ter nome ou língua, porque eles tiraram o nosso nome e nós deixamos de falar a nossa língua. O colonizador procurou destruir esses conceitos de estar e ser humano no mundo dos africanos e deu outra identidade, preto e escravo, num contexto de processo de violência extrema, física, psicológica, espiritual, usando e abusando da Bíblia, ok? E que procurando justificar os seus crimes. Correto? Sim, através da Bíblia. Eles justificavam que pela lei de Moisés a prática era justa. Ok? Tudo da maneira que nos acorrentavam, da maneira que nós trabalhávamos, que nós supostamente nós suportávamos o nosso corpo por ser escuro, nós não sentíamos dor. Ok? Tu preto, tu não sentes dor. E não há muito tempo eu descobri que os primeiros utensílios usados para testar ou para realmente descobrir o órgão genital da mulher foram as primeiras experiências que foram feitas com nós mulheres negras. Sim. Eles utilizavam, vocês estão a ver, não sei se vocês, algumas pessoas vão se lembrar dos sapateiros. Os sapateiros tinham uma das ferramentas deles era assim, com bico, que era para pegar e tirar a sola. Sim. Então, eles utilizavam esse instrumento para abrir a mulher negra, ok? Porque nós, supostamente, como a nossa pele é escura, nós não sentimos dor e podíamos suportar tudo. Essa era a justificação deles. Então, os primeiros, não sei se conhecem o Papa Nicolau, ok? O Papa Nicolau teve vários protótipos. Os primeiros protótipos foram utilizados na mulher negra de uma maneira muito selvagem e muito macabra. Se posso utilizar essa expressão. Obviamente que a Bíblia sempre será e continua a ser até hoje em dia um instrumento. Eu não vou falar aqui diretamente de religião, apenas estou a dizer que a Bíblia sempre foi usada como instrumento contra nós, ok? Respeito quem é católico, quem acredita na Bíblia. Sim. Mas, infelizmente, há muitos anos atrás, e eu acredito que até hoje, muitas igrejas ainda utilizam a Bíblia contra nós. Sim. É mesmo aquela ideia de... tem um livro... um livro chamado Como Criar ou Como Fabricar um Escravo, né? Sim. E por exemplo, há várias maneiras e uma das ideologias é ficar com o corpo, mas tirar a mente. Sim. Keep the body, take the mind. Exatamente. E isso é exatamente o que a gente já esteve a falar sobre tirar o nome da pessoa e pôr o nome do... como é que se chama? Slave master? Do senhor, colonizador. Do colonizador, isso pode ser. E outra vez tirar a linguagem, não sei o quê, e pronto, a pessoa não fica consciente sobre o seu próprio ser, né? Exatamente. Então é só um corpo. Então certas coisas que eles faziam era tipo, o filho fazia... e a mãe tinham, para fabricar mais escravos, exatamente, o filho e a mãe. Ou faziam com que um ficava contra o outro, tipo o mais claro com o mais escuro, sim. O homem contra a mulher, o mais velho contra o mais novo.
Acho que por causa disso, Sim. claro que a gente fica com esse trauma e infelizmente ainda continuamos com essas, sem saber, né? Sem ser consciente do porque que são isso, traumas que ainda vivem. Então eu acho que isso ainda está parte da maneira que a gente trata um outro agora, não da mesma maneira, mas tem aquele tipo de fricção? Tipo, entendem isto. Sim. O mesmo tipo de... Sim, eu entendi. Espero que entendam também lá em casa. É isso. Da maneira que nós fomos usados como experiências. Exatamente. Exatamente. Animais. Consequentemente... Pior do que animais. Exato. Muito pior. Porque nem com os animais eles faziam essas coisas. A escravidão... Né? Exatamente. O melhor amigo do homem. Não é isso? Exatamente. A escravidão trouxe várias consequências. Massacre de milhares de indígenas, como eles diziam. Ocupação das nossas terras. Desestruturação do nosso sistema produtivo e das nossas instituições. Mortalidade em função das doenças trazidas da Europa. Poluição ambiental. Com tudo isto, obviamente que havia uma perda, deu espaço para a perda de independência, que nós éramos independentes, como eu já disse há pouco. Sim. E nós, os indígenas, fomos ficando cada vez mais dependentes do homem branco, relativamente a tudo aquilo que eles nos tirou. Obviamente que com isso tudo nós ficamos mais dependentes. O que mais depressa ditou, obviamente, não só a ruptura demográfica e social, mas também das nossas raças, da nossa raça. Sim. Exato. Porque houve uma ruptura demográfica e houve uma ruptura dentro da nossa própria raça. Eu estava, ontem eu estava a ver mais um documentário no YouTube em Santo Tomé, e uma das coisas que a senhora estava a dizer, que obviamente que a roça era o trabalho o mais feito em Santo Tomé, porque eram basicamente escravos trazidos de Angola. A roça? E sim. Podes explicar um bocadinho? Roça é trabalhar no campo. Ok, estou a ver. É trabalhar no campo. Eles chamam isso de roça, trabalhar no campo, trabalhar na terra. Okay. Os trabalhos pesados de trabalhar na terra. Principalmente com os escravos trazidos de Angola, a mão de obra trazida de Angola e de Cabo Verde. E uma das coisas que a senhora estava a dizer, que ela estava a lembrar, ela disse: os patrões vinham, violavam-nos, faziam o que queriam connosco. Mas nós, no final do dia, sempre voltávamos para o nosso marido. E uma das moças da roça, que não realmente disse, o patrão queria que ela ficasse com ele e ela não aceitou, ela preferiu ficar com o seu negro, né? Com o seu compatriota. Quando ela ficou grávida e teve o filho, ele propositadamente pegou e matou o filho deles. Tipo, não ficas comigo, eu também vou matar. Não ficaste comigo, ficaste com ele e ainda fizeste um filho preto. Não. Devias ter feito tipo um filho comigo, um filho mulato. Então esse teu filho preto de vocês dois também vai morrer logo após o miúdo nascer. Ele matou a criança. Uau. Isso é só uma das várias situações que aconteceram na nossa história, e as pessoas ou fingem ou não têm conhecimento. E uma das perguntas que eu tenho aqui é: o que é que nós aprendemos com os portugueses? Será que nós devemos a nossa grande evolução, eu tinha que pôr aqui entre aspas, será que nós devemos a nossa grande evolução aos portugueses? Será que nós devemos parte da nossa suposta cultura aos portugueses? Isso são questões muito importantes que eu, por vezes, tenho esses debates com alguns conhecidos, amigos, etc. E vejo que as pessoas, quando nascem em Portugal, eu já nasci em Portugal, também já nasceste em Portugal, ou quando adquirem a nacionalidade portuguesa, já se sentem portugueses. Porque é assim que o português supostamente quer te fazer sentir assimilado a branco. Nós
nós hoje em dia, nascer em Portugal, já temos automaticamente a nossa nacionalidade portuguesa. Mas a minha questão, antes de me perder, a minha questão é, uma vez que nasceste em Portugal, ou que adquires a nacionalidade portuguesa, és português? Ok. Eu, por muito tempo, pensava que sim. Sim. Mas isso era também porque quando era mais nova, eu dizia, eu sou angolana, os meus pais diziam, o quê? Não és nada angolana? Nunca foste para Angola, não sabes nada de Angola. Mas claro, eu tenho a cultura angolana. Exatamente. Eu como amba, funge, feijoada, ouço música angolana, tudo isso, né? Exatamente. E depois Os princípios também são importantes. Exatamente. Agora, vou para a escola. Agora já me disseram, não sou angolana, né? Sou portuguesa, ok. Vou para a escola e uma rapariga, tu não és portuguesa? Mas eu sou. Sim. Não és? Mas eu sou. Não é. Então ficas com aquela crise de identidade. Exatamente. Onde é que tu sentas? Eu, para já, nunca fui para Angola. E já sou, tipo... E já te aquilo sentiste... já é uma coisa muito longe para mim. Mas eu sinto exatamente angolana porque... Mesmo tendo nascido em Portugal, Sim. eu não sou tratada como... E nem quero... O que é que isso quer dizer? Também ser tratada... Exatamente, como portuguesa. Né? É uma coisa que ficas com a crise de identidade, onde é que é o meu sítio. Porque eu costumo dizer, nascemos em Portugal, mas não somos portuguesas. Vamos dizer, eu e a Helena já emigramos de Portugal para aqui, chegamos aqui, mas também não somos inglesas. Por mais que eu não, no meu caso não, mas se calhar no teu caso já passaste a maior parte da tua vida adulta aqui do que em Portugal. Sim, correto? Sim. Tu atingiste 13 anos, quase aqui. Exatamente. Estás mais tempo aqui do que no país onde nasceste. Mas depois chegas em Angola, ou seja o país que for, né? Nós, porque os nossos pais são angolanos, mas chegas acredito que em São Tomé e na Guiné e em Moçambique é exatamente a mesma coisa, chegas lá por causa do teu sotaque, obviamente que eles dão conta que não és da terra. Mas você também não és moçambicana. Não, mas meus pais... Não. Tu não nasceste aqui, não cresceste aqui connosco, então não és moçambicana. Então eu vim-me a perguntar o que é que realmente nós somos. Ok? Porque o meu pai sempre me disse, não existe português negro. Isso sempre ficou na minha mente. Não existe português negro. O negro veio da África, o negro é africano, seja se vens da Guiné, da Nigéria, enfim, posso nomear aqui N países africanos. Mas o negro é africano, ok? Nós podemos ter nacionalidade portuguesa, sim. E não é nenhum favor... Friso já, que muitas pessoas pensam que é um favor que os portugueses fazem em nos dar a nacionalidade portuguesa, não é nenhum favor. Isso é apenas uma pequena reparação e dever que o português tem mediante o Estado que ele roubou e deixou as nossas terras, ok? Porque nem reparações foram feitas até hoje. As toneladas de ouro, e não digo toneladas de diamantes, mas os milhares de pedras de diamante, ok? E riquezas naturais que foram retiradas da nossa terra durante aqueles 500 anos, vocês não têm noção. Exatamente. Vocês não têm noção. Comboios, carruagens, vagões de ouro, ok? A saírem dos nossos países, ok? Dos nossos países da África para Portugal, ok? Postos no navio, irem para Portugal. As pessoas não têm noção disso. Então, não vamos dizer que, não, porque isto já foi há muito tempo e vamos lá esquecer essa história. Ok, então como é que tu vais evoluir? Tu vais evoluir, vais compreender o que é que se passa hoje em dia na tua vida, no teu cotidiano, se tu não tens a mínima noção do que é que se passou na tua história lá atrás. Exatamente. Como é que nós vamos evoluir como sociedade, ou na sociedade, como comunidade, se nós não temos noção da nossa história? Eu realmente fiz esta pergunta no meu Instagram, ok? E 87% das pessoas, não estou em erro, disse que não sabe a história da colonização, não sabe a sua história. Não faz a mínima ideia do que é que se passou. É porque nós temos que fazer essa nossa pesquisa nós próprios, porque nunca vamos aprender isso na escola. Nunca.
para mim, essa pesquisa começou com os meus 18 anos e nem comecei com a pesquisa da Angola. Eu fico, tipo, romanticizei, não sei se isso é uma palavra portuguesa, romantizaste. a ideia de Egito Antigo, né? Sim. Porque eu sei que também são africanos e não sei quem, não sei o que mais, mas nós sempre tentamos procurar aquilo que é mais elevado. E que está mais na sociedade, ou está mais, que mostra mais na sociedade, podemos assim dizer, é isso que sim, dizer? exatamente, sim. Não que é mais elevado, mas que sim. na sociedade é glorificado. E para mim, Angola nem vinha para a minha mente. Então, com os meus 18 anos, a única razão que eu comecei que decidi, deixa-me ver mesmo a minha história, foi porque quando eu fui para a universidade e pela primeira vez na minha vida senti-me como outra. Senti intrusa, senti inferior. Pessoas começavam a dizer coisas que eu nem sabia como responder. E quando tu não sabes responder, parece que concordas com o que eles estão a dizer. Porque aqui em Londres, por exemplo, é um sítio muito diverso. Diverso? Sim. Tem pessoas de culturas diferentes e nós estamos sempre... Não temos problema em partilhar a nossa cultura uns com os outros e isso assim. Mas eu fui para Liverpool, que é no norte de Inglaterra, e pessoas diziam coisas tipo... Helena, eu só gosto de 3 pessoas pretas e tu és uma delas. Uma delas até é prostituta. Oh, meu Deus. O que é que tu dizes a isso? Porque eu não sabia... Eu podia até dizer alguma coisa, né? Sim, quando tu não sofres esse tipo de preconceito... Tu não estás preparada para isso. O que é que tu vais dizer? E depois outro rapaz, eu não lhe conheço de lado nenhum. Primeira vez que eu estou-lhe a ver. Não é tão bom que as tuas pessoas agora podem andar de autocarro? Para quê? Exatamente. Qual é o ponto de dizer uma coisa dessas? Exatamente. Sério? Isto foi em 2015? Estamos no século XXI. Exatamente. E a escravatura aconteceu no século XV até XX, actually. Sim. E gostam de dizer, já aconteceu há tanto tempo, mas ainda estão a dizer estas coisas. Ainda recebemos este tipo de comentários. Exatamente. Portanto, ainda vive. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, não, isto não acontece aqui em Inglaterra. Acontece! Quando eu digo que é difícil, é difícil para uma mulher negra arranjar um trabalho de destaque, nós temos que, eu falo por mim, eu tenho que ser melhor que um homem branco, que uma mulher branca e que um homem negro. Eu tenho que provar a eles, tintim por tintim, que o meu conhecimento, ok, ou a minha experiência é melhor que a deles. Porque se a minha experiência não for melhor que deles, eu vou escolher um homem branco. Depois do homem branco, eles vão escolher a mulher branca. Sim. Depois da mulher branca, eles vão escolher um homem negro. Se esses 3 realmente não couberem no profile deles, ok, vamos lá com a... E também, negrinha. eu acho que, por exemplo, o nome, se tu escrever... Isso é uma coisa que, porque nós temos o nome europeu, né? Temos o nome do nosso colono, não sofremos muito nisso, mas se nós tivéssemos tipo o fenômeno tipo Gumbi ou alguma coisa assim, isso, só vendo a tua aplicação, normalmente já estão tipo, não. Nem leem por debaixo disso, porque é um racismo sistemático, né? Nem é preciso te verem, nem é preciso darem... Isso existe, até eu sou... vivo no mundo das artes. Sim. E só agora é que estás a ver, tipo, por exemplo, como é que se chama? Black Panther. Sim. 5 anos atrás nunca irias ver um filme desses. Não, nunca. Nunca mesmo. E este foi o primeiro filme Marvel para ser nomeado para um Oscar. Assim vês logo imediatamente que e tem muita gente que precisa disso. Nós precisamos ser representados. É necessária representação. Sem representação vamos sempre estar em baixo. Vamos sempre nos sentir em baixo. Não estar em baixo, mas sentir em baixo. Sim. Porque, por exemplo, falando no cabelo, porque eu acho que o cabelo é uma coisa muito frágil, né? Na cultura africana ou assim. Por exemplo, em Portugal, sempre que ouvia publicidade de shampoo e as raparigas com o cabelo longo. E tu ficavas assim, tipo, vou usar. E porquê que o meu cabelo não é assim? Mãe, por favor, compra o Baby Johnson, o meu cabelo vai crescer, vai ficar não sei o quê. Mas se tu visses, se eu visse nesses tempos mulheres com cabelo afro na televisão, eu acho que eu nunca ia me sentir
Eu não ia me sentir como preciso ter o cabelo igual. Eu chorei lágrimas de sangue para desfrizar o cabelo. Também. Eu quando fiz 16 anos é que eu voltei a ser natural. Mesmo assim, não aceitei. Eu pensei que... Eu começava a ver vídeos no YouTube e pensei que o meu cabelo ia ser aos caracóis. Tipo, caracóis mais abertos, ok? Sim. E quando eu pus o gel... E o gel não estava a fazer aquilo tal. O cabelo encolheu assim, meu Deus. Querias ver o choro. Eu não queria sair de casa. E muitas vezes eu não saía porque eu não sabia tomar conta do meu cabelo. Sim. E eu sentia que... Eu não sei. Eu sou sincera. Para que as pessoas saibam, eu ainda tenho o cabelo relaxado, completamente relaxado. Porque, primeira coisa, não tenho qualquer tipo... Ainda não acho que tenho a paciência de cuidar do nosso cabelo e não sei. Já tentei por 2 vezes fazer a transição, mas é trabalhoso, o nosso cabelo dá trabalho, mas quando tu tens esse tempo é necessário, ok? É necessário. Mas digo-te uma coisa, eu estava à procura de trabalho e eu trabalho no mundo financeiro, eu já estou numa posição mid-senior e o cabelo faz diferença quando tu vais a uma entrevista. Sim, eu sei. O cabelo faz a diferença. Faz diferença. Eu vou dizer uma coisa, eu fui a 3 entrevistas numa empresa. Na primeira entrevista eu tinha uma peruca, amaram-me. Na segunda entrevista, o meu já tinha um bum, assim, tipo mais afro. E as pessoas não gostaram. Eu acho que não foram muito com a minha cara. Estás a entender? Não foram muito com a minha cara. Eu queria fazer tranças, disse-me, melhor não fazer tranças porque... Eu estou eu estava a ter, tipo, entrevistas, pelo menos 2 entrevistas por semana. Eu disse, vou fazer tranças para quê? Para depois ir à entrevista com a trança. Tipo, não é que não é profissional, mas as pessoas vão-te olhar com outros olhos quando tu tens tranças. Vão-te olhar com outros olhos quando tu tens o teu cabelo natural. Eles não entendem. E quando tu ainda estás a depender, eu costumo dizer, enquanto eu ainda estou a depender dessas pessoas para... dar o meu pão, enquanto eu não tiver a minha própria empresa, enquanto eu não tiver num mundo criativo, estás a perceber? Eu não sou criativa. Eu tentei lá os produtores, alguns, vamos, da área mais criativa, ou artes, por vezes eles não ligam muito a essas coisas, mas na minha área de finanças, que é uma área mais corporate, eles ligam a essas coisas. Porque é tudo parte da aparência, tem de estar tudo nítido, mas isso é o teu cabelo natural. Exatamente. Tipo, porquê é que eu não posso ser eu? Eu fiquei muito chateada há 1 mês, 2 meses atrás. Uma das cleaners do edifício, que eu costumo falar com ela porque ela é moçambicana, ela tem um afro lindo, bonito, estás a perceber? E naquele dia ela tinha um afro dela, mas não é que ela tinha um afro tipo grande, ela tinha um afro tipo, mas tinha tipo uma banana, estás a ver? O afro estava aqui. Ela recebeu um complaint de alguém do meu flow a dizer que o afro dela doesn't look clean, ou doesn't look... estás a entender? Primeira coisa, ela não trabalha com comida, ok? E como é que o afro de uma pessoa vai... Por que está a te incomodar? Aquela deveria, tipo, amarrar o cabelo ou pôr o cabelo dela down. Why? Entendes? Exatamente. E eu tenho quase certeza que foi uma das VPs, de uma das Vice Presidents. Estás a entender? Porque tu vês o olhar das pessoas. Eu vejo quando eu estou... quando eu uso... Ou quando eu vou com um lenço. Eu tenho estes brincos que tem uma mulher afro, que também tem iguais aos meus. Tenho uns brincos que tenho... Acreditas? Eu tenho uns brincos que têm a shape da África, lindos, gold. Tu acreditas que uma das vezes que eu estava com o meu turbante, estava com os brincos, e ela, uma das minhas colegas, disse-me, oh Telma, porque elas chamam Telma, oh Telma, o teu, qual é o shape, qual é esse país? Ai, eu disse, isto é um continente. Não, eu disse, isto é o continente da África. Ok. Yeah. E depois também já me deram dicas tipo, you are really trying to send a message. Or, your outfit is really a statement. Basicamente, elas estão a tentar dizer que, estou a tentar fazer
como é que eu ia dizer statement em português? Marcar uma posição ou que eu estou... Como é que é? Epá, basicamente, elas estão a dizer que eu estou a tentar mandar uma mensagem da maneira mais africana, da maneira que elas dizem, que eu me vestir ou que eu me tiver, estás a ver? Seja um turbante, seja os meus brincos, seja um afro, seja tranças, estás a perceber? E elas pensam sempre que é uma mensagem, tipo... Porque que eu não posso usar as coisas da Não tem minha a ver que é não é uma mensagem para ninguém. Isto sou eu. Eu sou negra, eu sou africana. Isto sou a mesma coisa com o cabelo natural. Quando as pessoas usam cabelo natural, és revolucionista. Não é nada. Isto é o meu cabelo da maneira que saiu da minha cabeça. Exatamente. Não tem nada a ver com... Exatamente. E infelizmente eu sinto-me, vou ser sincera, eu sinto-me ainda muito pressionada pela sociedade em continuar com o meu cabelo desprezado. Sim. Principalmente no meu local de trabalho. Eu entendo isso. Não tenho paciência, não tenho muita paciência com perucas, já usei, às vezes uso, mas não tenho muita paciência para pôr todos os dias perucas. O meu hairstyle é sempre mais ou menos um bun aqui, um bun aqui, um bun aqui, um bun aqui. That's it. Não faço muito, não uso o meu cabelo solto porque não gosto que tá fininho, estás a ver? Tá fininho, tá todo domingo e não sei o quê. Mas não me sinto ainda com garra de ir todo ao natural, porque no meu local, para as empresas para as quais eu trabalho, não é uma coisa que eles aceitem. Fazem-te sentir insegura, né? Sim, fazem-me sentir insegura. Claro. Também se for uma entrevista já vai ser um ponto, ou 2 pontos, ou 10 pontos a menos. Mas é verdade. Hoje as pessoas não estão ok, eu já tinha respondido ao Michel no princípio do programa. Obrigado, Michel. Obrigada, Miguel. Obrigada, Mino. Obrigada, Manuel. As pessoas não estão muito interativas, como eu já sabia mais ou menos. O que eu costumo dizer, as pessoas... Eu recebi muitos elogios relativamente ao assunto que nós vimos falar hoje, mas ao mesmo tempo as pessoas não... Como é que eu ia dizer? Não estão tão interessadas em saber da sua história. Eu acho que eles não acham de importante. Sim, não acham tão importante. E isso é um problema, como nós estávamos a dizer há pouco. Há uma diferença, por exemplo, os nigerianos. Okay? Também que há problemas no país e etc. Mas eu acho que são um povo, dando apenas um exemplo, estás a perceber? São um povo que com muito mais independentes a nível independência financeira, estás a perceber? Do que nós palopes em geral. Eles têm business aqui, eles têm negócios aqui, têm empreendimentos aqui. Tu não vês um angolano conseguir fazer um negócio, conseguir fazer um bom empreendimento, parece que tem sempre que depender de alguém. Não há uma coesão a nível de comunidade. Tu vês que há a nível de coesão, a nível de comunidade com os nigerianos. Estou apenas a dar exemplos, ok? Estou apenas a dar exemplos, mas não vejo a nível dos palopes. Não há. Eu acho que é aquela ideia, tipo, os nigerianos ficam juntos, né? Sim. E um exemplo que eu vou dar é tipo o que eu estava a dizer, o branqueamento da pele, mas não necessariamente isso. Mas nós temos a ideia, acho, alguns que, até na minha família, né? Que, por exemplo, se tu és pobre, né? A tua ideia agora é querer ser rico, né? Exato. E a maneira que vais fazer isso, vais fazer certas coisas. Exato. Então é a mesma coisa, se sendo negro e tu sentes, ou vamos dizer angolano, por exemplo, e sentes que és inferior ou alguma coisa assim, ou não queres ser associado com a tua própria cultura, vais encontrar maneiras de ser superior e juntar-te ao branco, ou ser dependente do branco. E acho que é isso que se calhar nós estamos a sofrer com isso, né? Sim. Porque os nigerianos têm aquela coisa mesmo, vamos ficar juntos, procuram mesmo ter uma mulher nigeriana. Não estou a dizer que eles também não fazem a mesma coisa. Sim, não estou a dizer que eles não fazem, mas vou dizer, o Palope sente um orgulho imenso em estar com uma mulher de outra raça que não seja a mulher africana, estás a perceber? Temos de ter mais comunidade, é a única maneira que vamos avançar, né? E não só, mais facilmente, os nigerianos... eu estou a dar os nigerianos apenas como um exemplo, ok? Não há exceção à regra. Atenção, não há exceção à regra. Mas, a nível de negócio,
por exemplo, se tiver um angolano e um nigeriano, vamos dizer que eu sou angolana, né? Está um angolano e um nigeriano. O angolano vai escolher o nigeriano em vez do angolano para fazer negócio. Ok. Estás a entender? O angolano ou um palope vai preferir escolher um estrangeiro ao fazer negócio com o seu irmão. Eu prefiro pegar e dar uma facada nas costas do irmão e tudo a dizer. Não há entre nós não há um sentido de comunidade, não há um sentido de coesão. Porque foi assim que o colono nos separou, foi assim que ele nos cobrou. E as pessoas, em vez de entenderem a sua história e quebrarem esse ciclo, não, as pessoas estão a continuar com esse ciclo sucessivamente. Entendes? E se queremos uma diferença, se queremos um diferente caminho no presente e futuro, comecem a entender o que aconteceu no vosso passado ou no nosso passado. Porque sem entender o que aconteceu no nosso passado e mudarmos a nossa atitude perante os nossos irmãos, uns aos outros, quando eu falo irmãos, estou a falar de todos os países palopes, dos 5 países palopes, há muita coisa que vai ser difícil mudar e melhorar. Com razão. Sim, com certeza. Estou a falar muito, muito seriamente relativamente a isso. Nós não temos sentido de comunidade entre nós. Da maneira que nos quebraram, da maneira que nós continuamos quebrados até hoje. Continuamos separados até hoje. Não só a nível de posições sociais, mas a nível de cores, estás a perceber? Dentro da nossa própria raça. Então, sem mudar esse tipo de coisas, será muito difícil nós evoluirmos dessa... Eu acho que com o começo das redes sociais, né? Sim. E como da maneira que as pessoas usam Twitter, por exemplo, e tem agora tem mais revolução a acontecer, ou acho que se calhar porque nós conseguimos nos conectar uns com os outros mais fáceis. Sim. É que acho que está agora a começar essa ideia de comunidade, porque eu no Twitter encontrei uma comunidade de angolanos. Sim. Vivendo em países diferentes, ou França, ou Angola mesmo, Portugal e Inglaterra, que agora estão a tentar mudar isso, estão a tentar chegar mais uns aos outros e começar a fazer essas perguntas mesmo do colonismo. Sim. E o que é que nós estamos a fazer para nos elevar mais ou pôr a nossa stamp, como é que se diz isso? Sim. No mapa. No mapa, sim. Então, eu acho que é isso que precisamos mais, ter essas conversas, é a única maneira de eu não canso de falar, independentemente, eu costumo dizer, independentemente do número de público que eu terei, que eu já entendi que, infelizmente, o nosso povo em geral, quando é entretenimento, há uma grande elevação de audiência, mas quando é algo educativo, as pessoas não tomam tanto a atenção ou não interagem da mesma maneira. Mas, independentemente do meu número de ouvintes, ou do meu número de pessoas que me seguem, eu vou sempre bater na mesma tecla e vou sempre repetir as mesmas histórias e as mesmas coisas que eu própria vejo e ouço e aprendo todos os dias. Sim. Se eu aprendo uma coisa hoje, eu vou querer partilhar no meu canal, eu vou querer partilhar com as pessoas que me seguem, se as pessoas realmente estão interessadas em querer aprender, obviamente, não é? Mas eu acho que é assim que se começa a evolução. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde irá haver uma evolução, pode ser uma evolução que eu não vou ver, que os meus netos não vão ver, mas que tem que começar por algum lado, entendes? As coisas não vão mudar de um dia para o outro. Não. Nós tivemos um buraco, exatamente, nós tivemos um buraco de 500 anos, nós fomos desmembrados na nossa cultura em todos os sentidos e formas. Então, para recuperar isso, se calhar precisar uns mais 500 anos. E neste momento, nós só temos 24 anos de... Nem vou dizer de independência, vou dizer de paz. Pelo menos em Angola acho que temos 24, 25 anos apenas de paz. Ok? Desde a Guerra Civil, que acabou em 91, 92. 2002, Yeah. Quando Jonas Savimbi morreu foi nesse tempo. Portanto, até... 2002... mas a paz mesmo veio já em 93, 92, 93, se não estou em erro. Okay. Então, o Jonas Savimbi foi resgatado mais tarde, mas nessa vez já estávamos numa época de paz. Carla de Aguiar Vaz estava mesmo a pensar nisso. Se calhar no que eu disse relativamente que nós não vamos ver uma evolução, mas nós temos que começar de algum lugar.
não é? E eu acho que nada melhor do que falar sobre os problemas para podermos resolvê-los. Falo hoje, falo daqui mais um mês, falo daqui mais a 3 meses, com novos, como é que se diz? Novas realidades de hoje em dia, né? Porque é sempre bom comparar o que é que aconteceu lá atrás com a realidade que nós passamos até hoje, ou com a realidade que nós passamos hoje em dia. Tem que haver há sempre uma ligação de situações que passam hoje com aquilo que nós passamos lá atrás. Há tempos fiz um programa sobre a educação das crianças, né? Da maneira que nós somos educados e da maneira que os nossos pais e avós foram educados. Infelizmente, a surra, entre aspas, sempre foi parte da nossa educação. Eu não digo que nós não devemos disciplinar os nossos filhos, sim devemos, mas também devemos falar com eles o porquê que estão a ser disciplinados. Sim. E não é dar, às vezes, churras de cintos e... Porque vou dizer uma coisa, o que eu já sinto, rabo de boi, fio tu própria de eletricidade. Não, eu não, mas... o meu pai nunca. Eu não. Acho que se calhar só me bateu só uma vez. Não, eu não, mas vou dizer uma coisa, amigas minhas, no banho, sinto com elas, o rabo do boi com elas, então, estou a dizer, então isso advém muito da maneira que os colonos nos tratavam, então, por vezes essa é a única maneira que os nossos antepassados sabiam educar os nossos pais, os nossos avós, estás a perceber? Mas há sempre uma evolução, cada vez menos os nossos cotas usam. Disciplinar uma criança é necessário, mas é necessário também explicar à criança que o porquê é que está a ser disciplinada. Não ser disciplinada para magoar, deixar nodos, não sei o quê, é apenas para entender que aquilo não deve ser feito e não deve ser repetido. Não é só físico, tem que ser falado, há que haver uma comunicação. Porque isso revolta uma pessoa. Sim. Eu tinha um primo, ai meu Deus, eu vivia com eles. Sim. E da maneira que a minha tia, ela pegava qualquer coisa, uma panela, uma vassoura, partia aquilo mesmo a bater o meu primo, né? E ele era, eu vejo agora a diferença como ele cresceu, estás a ver? Ele era uma pessoa bem criativa, fazia tantas coisas, tinha muita imaginação e hoje é completamente diferente. Porque se calhar quebraram-lhe de alguma maneira. Uau. Quebraram-lhe de alguma maneira. Portanto, temos de ter muito cuidado de como é que tratamos os nossos filhos. Sim, né? como é que realmente estamos a discipliná-los. Porque nós não queremos espancar para pegar na dignidade deles e tirar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos dar educação às nossas crianças. Nós queremos que elas aprendam o que é certo, o que é errado, ok? Não apenas, dar surras sem realmente explicar o porquê que está a dar surras. A Carla da Guiar disse, quando é para cultivar e refletir sobre a nossa comunidade, a raça não dá a devida importância. Muito verdade, Carla. Carla da Guiar Vaz. Infelizmente é muito verdade, mas eu acho que nós não devemos desistir só porque a maior parte das pessoas não está a dar atenção ou etc. Não. Se algumas pessoas estão a dar atenção, estão a gostar do assunto, estão a interagir, é importante, já é um ganho. Essa pessoa é um efeito dominó, estás a perceber? Começa assim devagar, tudo começa devagar, nada vai de um dia para o outro, ok? Por vezes as pessoas perguntam, nem como é que vai o teu programa? O programa vai bem. O programa vai bem, porque pelo menos de vez em quando eu recebo sempre uma mensagem ou outra de pessoas que gostaram do assunto que eu falei, tocou-lhes de alguma maneira, há uma realidade que elas também já passaram por isso, e é sempre bom nós partilharmos as nossas próprias experiências, ok? Sim. Acho que é essencial. Eu costumo dizer que eu nasci em Portugal, já cresci em Portugal, vim para aqui para a Inglaterra com 22 anos e a primeira vez, já vim para aqui com 22 anos e a primeira vez que eu fui para Angola eu já tinha 27 anos. Eu ainda não fui, portanto estou quase igual, né? A primeira vez que eu fui para Angola tinha 27 anos. Mas a mãe não queria voltar, mas tive uma sensação de que muito estranha de que estou em casa. Sim. Realmente não pensei que me iria sentir assim, mas senti-me. Tive uma sensação de que, não me senti uma intrusa, não me senti num país que não era meu, não me senti, pela primeira vez, estava num sítio onde eu me senti completamente à vontade. Sim. Entendes? Eu não queria voltar.
mas voltei por muita insistência dos familiares. Ficaste lá quanto tempo? Fiquei lá um mês, era para ficar 2 semanas, fiquei lá um mês. Ai, meu Deus. Yeah. Telefonei para o trabalho, estou muito doente, apanhei malária, que era mentira. Mas também já foi, já não estou nesse trabalho. Mas fiquei lá um mês, amei. Agora vou tudo, pelo menos uma vez por ano vou. Mas, como já disse, às vezes há algumas pessoas que fazem certos comentários do tipo mas tu não nasceste aqui, não cresceste aqui, então tu não és angolana. Não. Epá, mas também para mim não essas importa, pessoas... whatever. Exatamente, mas para mim essas pessoas não fazem diferença. Aquilo é o que tu sentes, o que sabes, e sabes de onde é que vieste, Claro, né? e sabes a tua realidade. E é isso que eu costumo dizer, as pessoas têm que saber qual é a realidade delas. Infelizmente hoje em dia há muitas pessoas que dizem não, sou português, tenho nacionalidade, então eu não estou aqui para arrasar com os portugueses de maneira nenhuma, mas há que dar nomes aos bois, que isso é um ditado deles, ok? Eu conheço... Há que dar nomes aos bois. Exatamente. E infelizmente há que dizer o que é que realmente se passou e há que haver, não houve pedidos de desculpas, não houve reparações, não houve nada de tudo o que se passou nos nossos países e eu acho que isso é necessário haver, ok? Os nossos líderes deviam se impor mais relativamente a isso e não apenas fazerem alianças sem realmente ver se o país com quem estão a fazer alianças está a respeitar. Eu não falo apenas do presidente de cada país, seja de Portugal, seja de Angola, Moçambique, Santo Tomé, Guiné e Cabo Verde. Estou a falar num geral, porque o presidente não se faz sozinho e dentro da Assembleia tem os seus ministros e tem as pessoas que lhe aconselham e tudo mais. Então, é importante que Portugal é exigido um pedido de desculpas. Se não reparações, porque Portugal também não tem dinheiro nenhum para nos dar ou devolver, se é que tem algum dinheiro no cofre dos Estados ou algum ouro. Mas eles têm a certeza que aquele ouro ainda está nos cofres. Depois, se é que ainda resta alguma coisa, mas há que mudar, principalmente voltando ao porquê desta conversa, é o porquê que não está descrito nos manuais de Portugal a história real do colonialismo. Okay? Eles têm essa responsabilidade. Entendes? Vocês têm essa responsabilidade. Eu acho que isso ia mudar muito da maneira que nós negros crescemos e nos vemos a nós e da maneira que os nossos colegas brancos portugueses também veem a nossa história e veem porque nós não somos intrusos na terra deles. Nós não somos intrusos. Nós estamos na vossa terra quando fomos para Portugal. Nós não fomos para Portugal apenas simplesmente porque queríamos, fomos obrigados. Ok? Vocês foram os primeiros que foram para a nossa terra. Exatamente. Okay? Vocês passaram 500 anos na nossa terra, 500 anos. Nós, neste momento, não passamos ainda sequer 100 anos nas vossas terras. Então, meus queridos, vocês estão mais em dívida connosco do que nós com vocês. Não pensem que nos estão a fazer um favor quando nos recebem em Portugal. Não pensem que nos estão a fazer um favor quando nos dão... a nacionalidade portuguesa. E uma coisa muito errada que eu já dei conta e cada vez mais dou conta, que é uma coisa que eu não sabia, mas cada vez estou a dar mais conta, que é relativamente principalmente aos cabo-verdianos. Que eu não sei como é que o povo cabo-verdiano, que é o povo que imigrou muito primeiro, ok? Com todos os outros das suas colónias, como é que hoje em dia Portugal ainda admite isto devia ser um direito. Isto devia ser um direito nosso. De nascer em Portugal, tem direito à nacionalidade. É das colónias, tem direito à nacionalidade. Eu não sei porque é que temos que passar por tanta burocracia para provar que merecemos a nacionalidade portuguesa. Porque tu acreditas que ainda existem imensos cabo-verdianos, e não só cabo-verdianos, jovens da minha idade, da tua idade, que não têm documento português? Não têm documento português? São cenas que não cabem na minha mente, não faz sentido nenhum. Sabes que é que vocês obrigam estes jovens, porque não têm documento, não podem trabalhar, a ir para a vida do crime? O que é que eles vão fazer se eles não têm documento, não podem trabalhar? Ir para a vida do crime. Então, eu acho que isso é uma das coisas que os governantes também deveriam ver, deveriam olhar, porque é importante, ok? Vocês não é nenhum favor, como eu já disse e volto a repetir, e vou repetir várias vezes, não é um favor que estão-nos a fazer, é um direito que nós temos. Ok? Vocês passaram 500 anos na nossa terra, roubaram as nossas riquezas naturais, escravizaram-nos,
tiraram a nossa cultura, a nossa língua, ok? Roubaram tudo o que tinham roubado, tornaram-nos dependentes da vossa própria cultura. Então, se faz favor, deem-nos aquilo que é nosso direito. Exatamente. Acho que algumas pessoas me abandonem. BK, este assunto é super bom. Muitos de nós conhecemos a nossa história. Vou dar um exemplo da nossa geração. Eu conheço a Neira há muito tempo e não vou vacilar em apoiar o teu trabalho, porque eu conheço ela e já tentei apoiar alguém que não conheço. E foi prejudicado e não foi só uma vez. E uma delas até perdi o trabalho, então por isso já fico com um pé à frente e outro atrás antes de ajudar ou apoiar um irmão ou irmã. Muitos de nós ainda vivem sequelas do passado. Muito verdade, muito verdade. Por vezes nós saímos do nosso way. Isso é muito verdade. Isso também já me aconteceu. É isso que acabaste de dizer também, Sim. que dão facadas nas nossas Exatamente. costas. É exatamente isso que ele está a falar. Sais do teu way para ajudar um irmão, e em vez daquela pessoa fazer jus àquilo que tu fizeste por ele, se alguém sai do caminho dele ou dela para me ajudar, ou para me arranjar um trabalho, ou para me dar casa, ou para me ajudar, seja no que for, eu tenho que fazer. Quando eu falo fazer justiça, é fazer justiça à ajuda que essa pessoa me deu. Exato. Não quer dizer que eu tenha que pagar. Eu costumo sempre dizer, eu não espero, quando eu ajudo uma pessoa, eu não espero que a pessoa me pague da mesma maneira. Sim. Mas eu tenho, como é que eu ia dizer? No mínimo, tu tens que, como é que diz acknowledge? Tu tens que ter consideração, um mínimo de consideração pela pessoa que te ajudou e respeito, ok? Yeah. E as pessoas não têm esse tipo, não há esse tipo de sentimento, não há esse tipo de consideração. Sim. Pegam, ajudam-te, e tu, em vez de realmente ajudar-me, vou fazer isto o melhor que eu puder para não ficar mal e não deixar essa pessoa mal, não. Pessoas deixam-te mal, ficam mal e ainda te deixam pior ainda. Sim, eu tenho. Muito perdão. Essas mesmas coisas também aconteceu comigo. Uma amiga que nós as duas tivemos uma ideia, criamos um sítio para artistas fazerem. Tínhamos eventos onde artistas vinham e cantavam ou liam poesia, não sei o que mais. E assim que ela começou a fazer o network, ter redes de pessoas com os mesmos interesses que ela, tipo música, assim que ela viu que já tinha essas pessoas, completamente me cortou. E agora está a fazer a mesma ideia noutro sítio. Ok. Vê-se logo. Porquê que uma pessoa faz uma coisa dessas, né? Sim. Se nós estamos aqui a ajudar uns aos outros para conseguirmos chegar a esse nível, e para já não se vai a lado nenhum sozinho. Tu precisas ter pessoas ao teu lado, ao teu canto, porque quando caís outra vez, aonde é que vais te virar? Sempre. Tu precisas sempre de pessoas ao teu lado. Precisas de pessoas para te apoiarem, precisas de apoiar as pessoas também. Então, não despreze a ajuda que te dão. Não, agora pego e vou fazer sozinho. Não estou a dizer que não podes fazer a tua coisa individualmente, mas pensa bem antes de dispensar para fazer algo em comum, para fazer sozinho. Sim. Porque tu provavelmente em comum vais conseguir atingir atingir algo muito maior do que sozinho. Sim. É isso que eu costumo dizer. Sozinho vais mais... Não, como é que é? Sozinho vais mais... Não, com outros vais mais longe, sozinho vais longe, mas devagar, ou alguma coisa assim? Acho que é isso. Sei lá, é mais ou menos isso. É verdade. Outra coisa não é outra coisa, não é por mal, mas a maioria do pessoal, quando vai de férias, é só Portugal. Quando há jogo de discussão, é só Porto e Benfica. Qual é a mensagem que estamos a passar para a próxima geração? Atenção, que não acho mal ir para férias a Portugal, mas em um ano ir a Portugal mais 3 vezes, assim também não. É a minha opinião. É verdade. Então, tipo, está a falar que temos de ir noutros sítios a conhecer a nossa própria... Exatamente. Eu concordo com isso. Eu compreendo que às vezes as coisas são mais caras e etc, mas eu costumo dizer assim, eu este ano não é que eu estou-me a recusar a ir a Portugal antes que a minha família veja isso. Eu sei quais são as minhas responsabilidades, ok? Tens aquela responsabilidade com a família. Mas eu recuso-me a ir mais que 1 ou 2 vezes a Portugal este ano.
Pura e simplesmente porque eu quero conhecer outros países. Yeah. Mas às vezes há umas complicações. Eu, pessoalmente, sou solteira, não tenho namorado, tenho amigas e etc. Mas as minhas amigas, ou umas são casadas, já têm filhos, ou às vezes a situação financeira não é equivalente. Então fica difícil, por vezes, eu conseguir realmente viajar com alguém. Eu, por exemplo, este ano, eu já marquei uma viagem, vou sozinha para os Emirados Árabes, e depois vou com umas primas minhas para a Tailândia. Mas se eu não fosse com elas, eu ia sozinha. Sim. Simples. Yeah. Eu cansei de esperar pelas pessoas e esperar que eu quero conhecer novos lugares, quero conhecer novas pessoas, novas culturas. Se é ótimo abrir um horizonte, abrir a minha mente. E nós não temos isso. Nós só vemos, como o Mino disse, nós só vemos o Portugal e o português. Ok? Só vemos isso. Não vemos mais nada. Yeah. É a única coisa. Pensam, olha, até que pensam que o Cristiano Ronaldo é da família deles. Eu não vos entendo. Nem. Sério, eu não vos entendo. Até pensam que o Cristiano Ronaldo é da família dele. O Cristiano Ronaldo é da Madeira. Ele às vezes quase que nem se consideram portugueses. Atenção. Ok, tipo, pessoal? Nem fazem ideias de pessoas ou revolucionistas ou não só sabem. Pessoas em Angola ou Moçambique que fizeram. Não sabem da sua história. Não sabem dos seus atletas. Não pesquisam sobre os seus atletas nacionais, mas quando é um Cristiano Ronaldo, eu não quero tirar o valor do Cristiano Ronaldo, tudo bem, mas por amor de Deus, eu no outro dia enviaram um vídeo da 3 ou 4 semanas atrás, quando acho que o Cristiano Ronaldo marcou 3 gols ou 2 gols, uma cena assim, ok, parabéns, bom para ele, mas o meu timeline, que é basicamente Palope, estava todo Cristiano Ronaldo. Sim. Tu tinhas que ver vídeos até na banda. Era só Cristiano Ronaldo. Eu vi um vídeo do rapaz que estava a ver na televisão, filmou, correu, saiu da casa, começou a correr na rua. Ganhamos! Ganhamos quem? Vocês não são portugueses. Vocês têm que entender a vossa história. Ganhamos quem? Ganhamos com quem? Não é? Não, desprezam a própria cultura, desprezam os próprios artistas e atletas nacionais. Sim, agora estão os jogos nacionais exatamente, africanos para baterem palma para os outros. Então tem que ter muito cuidado, o extra, a atenção extra, porque isto é extra, não estou a dizer que não podem dar atenção, a atenção que já é demasiada, até demasiada, aos portugueses e a tudo aquilo que vem de Portugal, ok? Vou-vos dar um exemplo. Angola é 14 vezes, ouçam, um exemplo, 14 vezes maior que Portugal. 14. Tá bom? Portugal não vale em recursos naturais metade, 1/5 ou 1/6 do que Angola tem. Meus irmãos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Nós temos que nos juntar. Nós temos que fazer os nossos próprios negócios. Nós temos que abrir as nossas próprias fábricas nos nossos países. Nós temos que começar a produzir coisas dentro dos nossos países. Sim. Chega de investir dinheiro aqui. Chega de investir dinheiro em Portugal. Eles não precisam do nosso dinheiro. Eles não precisam de nada que é nosso. Ok? Quem precisa são os nossos países de origem. E não, eu vou, mas eu tento, eu tento ir para Angola, mas só, por exemplo, uma expressão que eu ouço muito, mas só recebo quilaps, só me acontece quilaps, as pessoas enganam, as pessoas fazem isto, fazem aquilo outro. É assim, não queres investir com o pessoal da terra que não tem tanta instrução ou tanto conhecimento relativamente ao mundo do trabalho como tu, pega num amigo teu daqui, ou pega num amigo teu que estou em Portugal, e vão os dois para Angola e abram uma coisa. Vocês não precisam de viver lá. Não precisam. Abram e vão consistentemente para Angola verificar o vosso negócio. Ok? Não é impossível. É possível. Eu ouço o Akon, ok? O Akon. Sim. O império que ele está a criar no país dele. Wow, yeah. Ok? Yeah. O império que ele está a criar no país dele. Tu podes criar o que tu quiseres em África. É só estares ou quereres investir. Ok?
Para de tentar pegar que só posso fazer negócio com o branco, porque se eu fizer alguma coisa, se eu quiser evoluir na minha vida, tem que ser com o branco. Epá, pessoal, está na hora de nós investirmos no nosso próprio país, aprenda a nossa história. Nós, sim. Exatamente, devolva o poder está na nossa mão. Está na nossa mão, então aprendam, tirem da cabeça que a colonização foi algo lindo e maravilhoso, que isso só está nos livros de escolares de Portugal, ok? Só a realidade não é essa, a realidade é que nós fomos escravizados, nós fomos roubados por mais de 500 anos, ok? Eu vou voltar a repetir isso. Fomos escravizados e fomos ignorados, enfim, por mais de 500 anos. Está na hora de... Rasgaram a nossa cultura, exatamente, os nomes, de tudo, a nomes, a língua, cabelo. Nós tanto... não éramos, não era permitido nós falarmos a nossa língua, não era permitido nós usarmos os nossos panos, não era permitido nós usarmos o nosso cabelo, não era permitido nós sequer comermos as nossas comidas ou falarmos das nossas frutas tropicais. Tu acreditas que eu vi um dos documentários que eu vi, se tu tivesses que dar exemplos de fruta, com exemplos de frutas, né, que começavam com uma letra ou outra, tu não podias dizer mamão, manga, sap-sap, não podias dizer as frutas tropicais, que são as frutas que eles conheciam. Não, tinham que dizer maçã, pera, laranja, uva, frutas que eles nunca tinham visto. Frutas que eles nunca tinham visto. A professora chegava lá e arriscava. Sabias que eles só construíam escolas em municípios que tinham crianças brancas. Se não tivesse suficientemente crianças brancas, eles não construíram uma escola. Exatamente, ok? Eles decoraram de todas as maneiras possíveis e imaginárias. E foram para o nosso país e se empoderaram a si próprios. Exatamente. Como é que isso é possível? Um país tão pequeno foi para 5 países diferentes. Nem só isso, também foram para a Índia, para a China. Exatamente. Conseguiram acabar com tudo, arrasar com tudo. Olha a língua que nós estamos a falar agora. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. As pessoas pensam que é apenas tudo, apenas exclusivamente um problema nosso. Mas não é. Ok? É um problema geral. Ok? Então, vamos pensar nisso, pessoal, porque cada vez mais nós estamos a fugir do nosso caminho. Um dia destes, não vamos saber sequer a nossa história, a nossa cultura, e não vamos saber para onde vamos. Nós estamos a perder a nossa direção e as pessoas não estão a ver isso. Cada vez mais nós estamos a viver à mercê, dependentes do próprio predador ou do próprio colonizador. Isso começa com a geração infantil, com as crianças. Sim. Começam a ler, a dar certos livros de história, para assim que tu, especialmente uma criança, tenha aquele orgulho de si próprio, não vai haver essa mentalidade que nós estamos a sofrer agora, ou tentar rasgar dessa ideia que a gente não sabe nada do nosso passado. Sim. Porque começa ali, né? Exato. Portanto, acho que isso é muito importante, começar com as crianças, a próxima geração. Isso é começar a incutir certas coisas e começarmos a criar as nossas crianças de uma maneira diferente. A semana passada, o meu último programa foi sobre o empoderamento da mulher negra e eu costumo dizer, nós temos que começar a criar nossas crianças, as mulheres também de uma maneira diferente, ok? Nós não vamos criar donas de casa, não vamos criar meninas para estarem atrás dos homens ou dos maridos. Não, nós estamos a criar professoras, engenheiras, financeiras, isso que nós já tínhamos em Angola, há muitos anos atrás. Olha, a Rainha Ginga. Sim, então parem com essa mentalidade que o branco é que nos pôs, que a mulher é para ficar em casa e o homem é para ficar na rua. Essa não foi a mentalidade que o branco... A mulher negra sempre trabalhou fora de casa. A Rainha Ginga já era Rainha Ginga em Angola. Até lhe chamavam rei, tipo, ela, porque tinha aquela estatura. Sim, a posição dela, ok, era... O estofo dela era de majestade, que é o que ela era. E que é o que nós somos. Okay? E não deixou ser usada pelo Império Branco, pelo Império Português. Então, quem não viu o filme, não sei se já viste o filme. Sim, já vi. Acho que tinha que haver mais coisas dessas. Não são filmes, uma série. Uma série,
Fica a dica. Não só um filme, mas uma série. Uma série. Eu estou a escrever uma peça agora que vai aparecer em junho, portanto... Sim, tu disseste, Sim, mas também sim, pus sim. no meu Instagram. Portanto... Tem que haver mais coisas dessas relativamente à nossa história. Há pessoas que amam séries. Olha, faça uma série relativamente à história ou antes do colonialismo, as pessoas revolucionárias. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O menino mandou uma mensagem. Eu aprendi aqui no UK que os filhos só apoiam as equipas dos pais. São coisas pequenas que puxam os nossos filhos a quererem saber mais de onde vem a tal equipa. A minha camisa sempre será do Petro de Luanda. Meu filho... Espera aí. Pode não apoiar o Petro, mas acredito que ele vai querer saber o porquê que o pai, exatamente, apoia o Petro e por ele vai querer conhecer, e aí ele vai querer conhecer outra coisa, porque o Petro é de Luanda e tenho a certeza que ele vai conhecer algo da terra do pai, exatamente, dos pais. Isso é verdade. Isso é muito verdade, sério. Alfa de casa, é muito importante o que elas estão a dizer. Well done. Obrigado, Alfa. Obrigado. Isso é muito importante, porque da maneira que tu crias os teus filhos, isso é verdade o que o menino disse. Ele diz que ele é do Petro de Luanda, e o filho dele vai perguntar, mas pai, por que és do Petro de Luanda? E ele vai dizer, sou do Petro de Luanda, porque o pai nasceu num sítio X, essa equipa que era, se calhar, do bairro do pai, etc. Então, se vê, ele vai mostrar. Agora, és do Benfica? O Benfica é de Lisboa. Mas o pai nunca teve lá. Tem pessoas do Benfica, do Porto, do Sporting, nunca tiveram do Porto, nunca tiveram no Porto, ou nunca tiveram em Lisboa. Mas são das equipas. E a equipa de casa então fica onde? Depois os filhos chegam, depois os filhos pegam, nem sabem o que é, nem sabem o que é Angola, ou o que é Cabo Verde, ou o que é Guiné, ou o que é Santo Tomé, Moçambique. Se tu não disseres aos teus filhos de onde vêm e os teus costumes, e cada vez mais estás a impedir o crescimento dos teus filhos. Estamos a perder essa essência. Exatamente. Estamos a perder muito essa essência. Ok. Estamos quase a chegar ao fim do programa. Quem quiser ligar, hoje a interação não foi muita, mas como é que é? Só faz falta, entre aspas. Eu gostaria de interagir com mais pessoas, mas que ela é domingo, as pessoas estão a relaxar. Mina, muito obrigada pela tua interação e todas as pessoas que estão a comentar e estão a interagir com o programa. Realmente gostaria de falar mais e que o público interagisse mais. Podem telefonar para o programa, como já sabem. O número é o 074-055-42498, 074-055-42498. Se quiserem ligar e dar a vossa opinião através do telefone, também podem fazer, tá bom? É só ligarem aqui para a rádio, para falarem com a Helena ou para falarem comigo, ok? Helena, tu achas que nos últimos... Vamos dizer, não vou dar muito tempo que tu és novinha. Vamos dizer, nos últimos 2 anos, mudaste muito a tua percepção sobre a tua história? Sim, com certeza. 2 anos, né? Então, eu saí da universidade em 2016. Sim. E como eu disse, foi lá que eu decidi fazer a minha pesquisa sobre a história negra. Sim. E descobri tanta coisa sobre mim e o passado que nem sabia que existisse. Então comecei a ler livros. Comecei a ler livros sobre antepassados angolanos, mas histórias que estão escritas em quimbundo. Sim. E depois traduzidas em inglês. Portanto, é tipo um dicionário. Ok. E eu agora estou a aprender um bocadinho de quimbundo. Eu sei algumas palavras, claro, que os meus pais usavam, que eu pensava que era calão. Imagina, eu pensava que eram palavras portuguesas em calão. Em calão. Meu Deus, sim. O que muitos também não sabem pensar. E, por exemplo, as gingas, que eu adorava ouvir a música das gingas, nem sabia que o nome tinha a ver com a rainha ginga. Isso nem me passou pela cabeça. Só há pouco tempo é que eu comecei a aprender essas coisas. Então eu... e começou a fazer sentido. Começou tudo a fazer sentido. A música do Bonga, Mulemba Xangola, fala sobre a relação com Angola e Brasil, coisas que eu nem me deu na trela para pensar, estás a ver? Então... eu agora, como eu gosto de escrever e tal,
A maioria das coisas que eu escrevo é só a história de Angola. Sim. Eu não vou escrever mais nada. Eu quero que as pessoas que venham ver as minhas coisas começam a entender que há um mundo através do mundo europeu. Sim. Que nós também temos as nossas coisas, nós também temos os nossos reinos. Exato. Não foi através dos portugueses ou os ingleses que nós conseguimos ser países civilizados. Não, nós tínhamos estabelecido várias coisas que sem a ajuda deles. E eu tenho certeza que se eles também nunca tivessem lá posto o pé, não estaríamos onde estamos agora, né? Exatamente. Yeah. Queres água? Não, até estou bem por agora, obrigado. Yeah. Mas eu também, por exemplo, aqui os paquistãos, né? Que estavas a dizer, os nigerianos têm as lojas deles, não sei o quê. Eu acho isso tão importante. É necessário. Porque é que eu tenho que ir numa loja, eu acho triste, né? Que eu tenho que ir numa loja de cabelos africanos ou produtos africanos, mas quem é que está a vender são os paquistãos. Eles não têm cabelos africanos. Porque é que nós não temos aquela iniciativa para fazer isso? Quanto dinheiro é que tem? Agora já fiz algumas, mas são poucas. Ainda muito pouco, sim, mas é verdade. Já tem algumas. Por exemplo, acho que o cabelo negro ou o negócio de cabelo negro é um dos maiores negócios, como irei dizer, no grupo, sociedade, não, comunidade africana, um dos maiores negócios, né? Certeza, sim. Não devides. Vou dizer uma coisa. No dia eu estava quase a ter um breakdown porque dos produtos que eu tenho lá em casa, nós gastamos um valor imenso em produtos de cabelo. Sim. Imenso. E é diariamente, ok? Seja um creme, seja o que for, um gel, seja o que for. Yeah. Seja o que for. Primeiro porque o nosso cabelo é necessário ter gordura. Yeah. Ok? Eventualmente, pronto, vamos dizer o que é mais coarse, mais crespo, ok? É necessário ter gordura. E para necessário ter gordura nós temos que comprar, temos que pegar e... É uma coisa diária, estás a perceber? Sim. Então é óbvio que nós somos a maior força, ok? Os maiores clientes, nós mulheres, dessas lojas de produto de cabelo. Mas infelizmente, em vez de nós pegarmos nisso e pormos a nosso favor, não, os paquis é que estão a fazer dinheiro connosco, em vez de nós estamos a fazer dinheiro com os nossos próprios produtos. Exatamente. Ok? Mas felizmente, ou quer dizer, a semana passada, o meu último programa foi sobre empoderamento da mulher negra e fiquei muito contente de saber que tem à volta de umas 3 ou 4 em total meninas ou mulheres que já têm o seu próprio, fazem os seus próprios produtos naturais para os nossos cabelos, estás a perceber? Sim. Umas são cabo-verdianas e acho que umas são guineenses, se não estou em erro. E elas têm os seus próprios produtos. Eu postei elas na minha página do Facebook. Quem quiser pode ir à página do Facebook e verificar e pegar os produtos delas. E eu acho isso extremamente importante. Porque elas de certeza que experimentaram tanta coisa e nada estava certo, mas começaram a ver que alguns produtos ou alguns ingredientes realmente estavam certo com o cabelo delas e elas decidiram fazer os seus produtos naturais, que elas mesmo fabricam em casa, estás a entender? Então isso é extremamente importante, que já há mulheres negras, palopes, com esse tipo de visão, ok? Eu gostaria de ver mais restaurantes palopes, o que tem muito pouco. Sim. Eu nunca lojas. vi nenhum aqui até, actually. Em Londres nunca vi nenhum restaurante. Tem. Tem 1 ou 2. Nunca vi. O único que sei é do meu avô lá em Portugal. Sim, tem 1 ou 2 aqui. É muito difícil, estás a entender? Encontrar o nosso negócio, porque as pessoas pedem, mas depois não... Como é que eu ia dizer? As pessoas pedem estes negócios, tipo eu peço um restaurante angolano ou palope para comer cachupa ou comer uma boa moamba, ok? Ou nossas lojas com os nossos produtos, não tem.
Não tem como as lojas portuguesas têm um monte de lojas portuguesas, um monte de lojas de outros africanos também e brasileiros. E nós, nada, pessoal. Nós, nada. Se alguém souber algum, manda aí uma dica. Porque... Nós não temos lojas nossas com os nossos produtos a vender, seja a nossa fuba ou... com as nossas coisas tradicionais. Não há. Então, por isso é que eu costumo dizer, chega de estarmos dependentes dos portugueses. Nós temos que pegar e levar isto de volta. Ver o valor da nossa própria cultura. Fiquei sem som. Como assim? Será? Mino, estás a ouvir? Não sei se ele ainda está aí online. Mas eu estou-me a ouvir. Tu estás-me a ouvir, não estás a ouvir? Sim, aqui está, né? Se calhar tem que... verifiquem isso, realmente estão a ouvir. Enfim, pessoal, obrigada por quem participou. Helena, podes me chamar. Não sei se querias dar mais uma visão final. Já está fixe, ok. Uma visão final relativamente a isto, ou se achas que devíamos tocar mais num ponto que não tocamos, que às vezes nós, como é que é? Falamos de coisas durante tanto tempo e esquecemos já. Há mais alguma coisa que gostarias que achas que não tocamos, que estava no nosso schedule para falar e nós não falamos? Estou aqui a ver algumas coisas que eu tinha escrito. Não, parece que fizemos tudo. Algum pensamento final? Sim. Tipo aquela ideia da nossa cultura não ser, como é que se diz? Por exemplo, nós passamos tantos anos a pensar que a nossa cultura não vale nada, não sei o quê. E depois, alguns outros anos passam, por exemplo, agora é moda ter rabo grande, né? Rabo africano. Mas antigamente eles tinham aqueles tipos de círculos onde vinham gente só para rir e ver o rabo da mulher africana. Tipo zoológicos humanos. Exatamente, é isso mesmo que é, os zoológicos humanos. Ou, por exemplo, eu me lembro com o meu cabelo na escola, quando eu tinha carrapitos, gozavam comigo de uma maneira, ou com as minhas tranças, e de repente eu tirei as minhas tranças e pus o afro. Helena, pensei que tinhas cabelo normal, afinal não tens cabelo normal. Mas agora todo mundo tem tranças. Todo mundo tem tranças, os quer rascafares, todo mundo, enfim, quer se apoderar da nossa cultura outra vez, da mesma maneira que fizeram antigamente. Quer se apropriar. Depois... ok? Eu costumo dizer, eu tive um assunto relativamente à apropriação cultural. Não é errado um branco ou uma branca querer usar os nossos penteados, o nosso tipo de cabelo, mas chega de darem mais valor quando está ou quando é na pele do branco. Sim. Isso é que faz o meu sangue ferver. Esse é o problema, ok? Parem de querer ver a mulher negra, porque é isso que acontece. Parem de querer ver a mulher negra numa branca. Basicamente, eles querem-me a mim, mas não querem-me a mim com esta pele escura. Entendes? Querem-me a mim com uma pele clara. Querem-me a mim com umas tranças assim, com umas wedges todas flat, estás a entender? Então, parem de querer ver a mulher negra no corpo ou de uma branca, ok? Parem de dar mais valor ao que é nosso quando os outros estão a utilizar ou quando os outros estão a fazer. Isso é tirar o valor da mulher negra, isso é tirar o valor do homem negro, isso é tirar o valor da nossa própria cultura, ok? Isso é super, super, super errado. Da minha maneira de ver, há pessoas que não veem assim, há pessoas que dizem, não, mas ela pode, ela não sei o quê, agora também não se pode fazer nada, ela não pode usar tranças. É assim. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto, né? ok? Esse não é o ponto. O ponto é que nós fomos obrigados a fazer certos tipos de coisas aos nossos cabelos
porque não aceitam o nosso cabelo da maneira natural, mas quando é no cabelo de branca, já está tudo bem, é moda, é fashion, é trendy. Meus queridos, não é justo, ok? Não é justo com a mulher negra, não é justo com o homem negro. Não é justo quando um homem negro toma uma atitude, seja ela qual for, vocês pegam e os crucificam, principalmente vamos dar um exemplo. Há um dos programas que eu falei sobre alienação parental, retirar o homem negro, e eles retiram o homem negro da família, né? Do household, e é como se o homem negro fosse um monstro, como se o homem negro fosse um criminoso, como se o homem negro fosse tudo de mal, entendes? Essa não é a realidade, ok? Nós somos basicamente setup, né? É assim mais ou menos. Esqueci o nome em português. Nós somos setup para que a mulher negra... Feitos, se calhar. Diz? Somos feitos. Mais ou menos. A sociedade antes dela faz uma lavagem em que a mulher diz que não precisa do homem negro para pegar, para criar os filhos. Ela pega e começa a fazer a alienação dos filhos. Isso acontece muito. Como eu disse no meu programa, não estou a dizer que não acontece com mães também, mas acontece mais com os pais. Os nossos filhos precisam dos seus pais negros. É super importante. Nós sempre vamos precisar do homem negro, ok? Mas a sociedade impõe-nos uma visão que é errada relativamente ao homem negro, estás a perceber? Faz uma lavagem que nós não precisamos. O homem negro é isto, o homem negro é aquilo, é criminoso, é isto, é aquilo, e nós passamos a dizer, não preciso do homem negro, não preciso do homem negro na minha vida. Depois pegam e criam crianças, ou seres humanos, ou crianças que depois vão passar a ser adultos, que estão com um trauma psicológico, com uma alienação, porque não tiveram uma figura masculina no seu meio, não tiveram um pai perto deles. E muitas vezes o pai quer estar presente e a mãe do outro lado não deixa que isso aconteça, entende? Mas isso é tudo fruto do que a sociedade faz com que nós pensemos, entende? Sim. E os meios que eles fazem essas coisas, especialmente aqui no UK. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, que eu já falei sobre esse assunto num outro programa. Mas estavas a dizer? Desculpa, acho que eu te cortei. Agora também já nem me lembro o que eu disse. Estavas a falar da maneira dos bem. Olha, mas agora veio outro ponto na cabeça. Tipo, a ideia da mulher negra também, da mesma maneira que eles gostam de ver a mulher negra numa mulher branca. Sim. Há muita gente que diz, tu és tão bonita para uma negra, ou coisas desse género. Sim. E normalmente é quando a mulher negra tem afeições brancas, né? Exatamente. Tipo, se tem olhos azuis ou olhos verdes, ou se tem um nariz um bocadinho mais pequeno. Exato. E há pessoas que ficam mesmo tipo, uau, como é que uma pessoa negra pode ser bonita? É essa a ideia que eles têm. E imediatamente isso faz-te uma confusão na cabeça. E eu já... Okay. Com já certeza. Um bocadinho. Mas é verdade aquilo que eu compreendo o que é que estás a dizer. Estás basicamente a dizer da maneira que as pessoas nos julgam, que por sermos negras ou por termos uma cor mais escura, que obrigatoriamente teríamos que ser feias, porque eles veem o escuro como sendo uma coisa má, uma coisa feia. Sim. Exatamente. Se fores clara já não é tão feio, então se fores branca já é lindo, maravilhoso. Ok? És muito bonito para ser uma negra, és uma negra bonita. Sou... O que é que não diz sou uma mulher bonita? Exatamente. O que é que tens de dizer és uma negra bonita? Não faz sentido. Peço imensa desculpa. Exatamente. Bem, pessoal. Mino, estou a gostar, está tão interativo hoje. O senhor Mino Vandonei. Temos que abraçar as nossas culturas, senão vai ficar que nem a luta do estilo capoeira. Hoje em dia dizem que é Brasil. Eu quero falar sobre isso. Olha, que o Semba daqui a pouco vão dizer que nasceu na Europa. Olha, falando sobre isso mesmo, capoeira, é a minha peça que eu estou a escrever, que vai ser feita no dia 6 a dia 8 de junho, é basicamente sobre isso. É como a capoeira foi transferida para o Brasil. E basicamente quando os negros foram rasgados das suas terras em Angola, eles tinham uma maneira de lutar que é basicamente a capoeira, né? E eles
para lutar contra como é que eles chamam o colono, né? Sim. Então, eles praticavam, mas fingiam que estavam a dançar. É por isso que a capoeira tem aquela... Sempre que o movimento básico da capoeira, a base de capoeira é a ginga. Sim. Já lá está o nome da rainha ginga aí, imediatamente. Então eles fingiam que estavam a jogar, a dançar, mas actually estavam a lutar, a preparar-se para lutar com o colono. E eu pratico capoeira até comecei o verão passado, e a gente na capoeira até aprendemos muito sobre o relacionamento entre Angola e que Angola trouxe capoeira para o Brasil. Há muita gente que também acredita que isso não é verdade, porque há várias maneiras de ver como a capoeira foi criada, mas foram os escravos angolanos que levaram a capoeira para o Brasil. Sim. E para já tem a capoeira regional e tem a capoeira Angola. Sim. E na capoeira também tem palavras tipo quilombo, que se chama o território de guerra. Sim. Em Angola é uma palavra de quimbundo. Quilombo, não me lembro mais quais palavras tem, mas tem são palavras do quimbundo. E vê-se logo, né? Sim. Portanto, bom ponto. Yeah. É verdade, mas é verdade. As pessoas não têm noção quanto nós e a história do Brasil, principalmente os da Bahia, está tão envolvida. Sim, as pessoas não têm noção, que as pessoas não estudam, né? Mas acho que nós temos que fazer o que eu aprendi aqui é fazer a minha própria pesquisa e estudar aquilo e aprender. Se tem alguma dúvida, vou à procura. Se tem alguma dúvida sobre seja o que for, não acreditem em tudo. Nem podem, se não quiserem, não podem acreditar em tudo que eu estou a dizer. Vão à procura. Façam a vossa pesquisa. Cross-referencing. Não é só ler uma coisa e dizer, isso está certo. Tens que ler em outros sítios para ver se está conectado, se está tudo certo. Exatamente. Desafiem tudo aquilo que vocês ouvem. Sempre. Desafiem tudo aquilo que vos digo. Podem desafiar tudo aquilo que eu estou-vos a dizer. Pegam e vão na internet, tem documentos, está tudo, tem muita documentação. É muito fácil hoje em dia na internet. Não há desculpas. Como a Helena disse, façam o cross-referencing, né? Neste caso, cruzem as vossas referências, ok? Se vê se bate certo. Não olhem só para uma coisa e dizem, isto, não. Façam um cruzamento de referências com outros artigos, com outras coisas, com outras histórias. Isso é super importante. Nós temos que saber, as pessoas ficam na sua própria bolha, vamos dizer assim, na sua própria bolha. Eu não digo que tenho que estudar todos os dias. Estou na universidade, não. Mas eu devo ouvir um documentário, ler um livro, de vez em quando, nem que for uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, porque nós também temos trabalho, filhos, quem tem marido, mulher e etc. Mas é necessário nós alimentarmos a nossa mente. É necessário nós queremos evoluir, ok? Obviamente que nem toda a gente vai querer evoluir, mas acho que toda a gente vai querer aprender um bocadinho da sua história. Não acredito em tudo aquilo que eu estou a dizer, desafio aquilo que eu estou a dizer, vão à procura. Será que aquilo que ela está a dizer é verdade? Será mesmo que ela disse sobre a colonização? Essas coisas que ela disse sobre o assimilado do indígena, será que é verdade? Será que o português fez mesmo isso? Será que o português naqueles 500 anos tirou-nos a nossa língua, tirou-nos a nossa cultura, tirou-nos e nos massacrou da maneira que ela está a dizer? Se calhar não é verdade, eu tenho que pesquisar isso. Vamos pesquisar. Isso mesmo. Ok? Vamos pesquisar. Temos que ter a conversa, não é ter medo de falar sobre isso mesmo. Tem que se falar, é a única maneira que vamos entender e perceber e ter a consciência de nós próprios, né? Exatamente. Temos que sempre estar a falar. E eu acho que nós estamos a viver no tempo, especialmente com as redes sociais, que as pessoas não podem dizer nada. Tipo, ou se dizem alguma coisa, são atacadas. Ok, uma pessoa pode dizer uma coisa ignorante, mas eu acho mais importante ter aquela conversa, ensinar. Mas também não é a tua responsabilidade estar a ensinar todo mundo, né? Especialmente temos o Google, podes pôr o que tu quiseres e encontrar. Não somos nenhuma especialista, exatamente, ok? Não és professora de ninguém, não estás a ser paga para isso. Mas, uns com os outros, temos de falar uns com os outros e passar essa informação ou discutir.
Sim. Mas não ter aquela raiva, tu falas à toa, sou estúpido, não sei o quê. Não, não é assim que vamos evoluir, né? Não faz sentido. Então, o que estamos a querer dizer é, desafiem aquilo que estamos a dizer, nós não somos especialistas, vão à procura das informações que nós estamos aqui a fornecer, pesquisem se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, perguntem, olha, viste essa informação onde? Eu vou-vos enviar os links, vou-vos enviar os documentários que eu ouvi, e tudo mais, ok? Para vocês verem e entenderem o porquê desta conversa ou o porquê deste assunto. Eu acho que é super importante e é essencial. Vou sempre continuar a falar sobre isso, sempre que for necessário, e sempre que me perguntarem, eu vou sempre me basear nas coisas que eu vi e pesquisei, ok? Yeah. Mas estamos a chegar ao final do programa, temos mais 4 minutinhos, estamos no final. O menino estava a dizer que hoje em dia no Brasil a melhor capoeira é a capoeira de Angola. Sim. Yeah. Se calhar é mais tradicional. Eu até... que não tem tanta influência. Yeah. Eu estava até a pesquisar a capoeira em Angola mesmo e não encontrei assim tantos documentários. Existe, mas não se ouve assim tanto. Não, yeah. Mas gostaria de ver mais capoeira em própria Angola. Né? Yeah, não fazem muito porque, como eu disse, nós, o brasileiro tem mais aqui, desafia mais o português e desafia tudo o que o branco lhe diz e vai à procura de informação. Sim. Nós não desafiamos quase nada ao português e tudo aquilo é informação que o português nos desafia. Nós pensamos que é a informação que é verdadeira. Yeah. E no final da história não é verdade. Mas pessoal, obrigada pela presença de quem esteve aqui hoje. Helena, obrigada pela tua presença. Obrigada. Tá bom? Este foi mais um Conversas da Negra. Espero que tenham gostado do debate. Se quiserem falar mais sobre alguma coisa, mandar mensagem, tem a minha página do Instagram, Conversas da Negra, ou a minha página do Facebook, Conversas da Negra também. Ok? Escreve sempre da mesma maneira, conversas_da_negra, tanto no Facebook ou no Instagram. Mandem mensagens se quiserem. Se eu não falei, se há algum assunto que eu ainda não falei no meu programa, peguem e mandem mensagem. Olha, Thelma, Oni, penso que devias falar sobre isso, ou penso que devias falar sobre aquilo. Mandem mensagem, mandem sugestões. Eu estou sempre aberta a falar com as pessoas, ok? Qualquer cena, qualquer dúvida, enviem para mim, tá bom? Continuação de um bom domingo, ok? E uma boa semana laboral. Nino, beijos a toda a gente que participou. Continuação.